Olá a todos! Vamos dar início a uma nova videoaula, a videoaula número 4 do curso de Química, referente a ácidos e bases. É o objetivo desta videoaula definir ácido e definir base, dar alguns exemplos, abordar a diferença entre ácidos fortes, ácidos fracos, bases fortes e bases fracas, e depois falar de titulações ácido-base e também de soluções tampão. Tá bom? Esta videoaula poderá parecer um pouco extensa, eu espero e vou tentar fazer com que ela seja célere, mas ao mesmo tempo compreensível, tá bom? Ora, vamos então começar definindo ácido e base. E para isso eu não vou definir a meu belo prazer. Não, aqui tenho que me limitar a enunciar a literatura pertinente. Vejam que, e eu vou deixar aqui uma cronologia. Primeiro veio um senhor chamado Arrhenius, ok? Definir ácido e base. Já se sabia há muito tempo, o vinagre foi talvez dos primeiros a serem usados para descobrir a espécie química do ácido. Há muita história por detrás ainda. Mas que fica aqui claro que, segundo Arrhenius, o ácido acaba por ser toda a espécie química que, para se ionizar, origina ou liberta prótons H+. Pronto. E esta é a definição de ácido segundo Arrhenius. Também segundo Arrhenius, a definição de base, e é aí que está o problema, já vamos ver, basicamente é a definição de base, basicamente, vejam, desculpem-me a redundância, não, eu não posso considerar redundância porque foram termos usados com significados diferentes, mas acabou por ser engraçado. Toda a substância química, ou toda a espécie química, que para se ionizar origina ou liberta íons OH-. Tá bom? Só. Então só que não chegou. Né? Pronto. Entretanto, vieram dois senhores. Antigamente a informação não era como agora. Uma pessoa não fazia uma coisa do outro lado do mundo e nós em um minuto sabíamos. Não. Muitas vezes descobriam-se coisas e desse lado do mundo pensavam-se que era essa pessoa e do outro lado do mundo ao mesmo tempo tinham descoberto outras pessoas, não é? E às vezes surgem corolários, surgem teoremas, surgem tudo, fórmulas que depois têm o nome de várias pessoas e não só de uma. Porque na altura várias pessoas chegaram a ela sem que uma soubesse que a outra o tinha feito. Bom, aqui temos o conceito de Laurin Braunsted, que na verdade é o Laurin e o Braunsted. Foram dois senhores a chegar lá. Pronto. Atenção que esta é a definição mais usada atualmente. E o que é que eles disseram? Eles mantiveram o conceito de Arrhenius quanto ao ácido. Não, sim senhor, o ácido é toda a espécie química que cede, que liberta prótons H+. Ponto final. O problema está na base. Porque, para estes senhores, a base acaba por ser toda a espécie química que capta H+, e não que cede ao H-, tá bom? E há um exemplo em que isso se percebe que é uma base fraca muito usada, onde não há libertação do H-. Há quando juntando com a água, mas não de si próprio. Pronto, mas isto são as definições de ácido. Ainda há outra, de Lewis, que eu vou deixar aqui, pequenino, porque de facto veio depois ainda, mas não é usada para este meio porque está relacionada com os eletrões. Não é que seja mentira, não o é. Simplesmente porque Lewis foi muito perspicaz. Lewis disse, ok, há a libertação de H+, mas nós sabemos que quem se move são os eletrões. Então não é a carga positiva que sai, é sim a carga negativa que entra. E então ele disse, não, o ácido é a espécie química, deixa-me fazer assim,
toda a espécie química capaz de receber eletrões, que nós vamos representar com E-. Já a base é toda a espécie química capaz de ceder eletrões. Mas é importante frisar que iremos usar esta definição, a de Laurent-Brownstein. Portanto, ácido é toda a espécie química que cede H+, base é toda a espécie química que capta H+. Vou então proceder à definição de ácido forte e ácido fraco. Para isso eu vou ter que representá-los em reações químicas. Recordam-se da videoaula 3 referente ao princípio do Le Chatelier? Falámos lá de constantes de equilíbrio. Pois bem, eu posso pegar no HCl e querer dissociá-lo, ionizá-lo, na verdade. Dá H+, mais Cl-. Pois bem, esta reação tem uma seta apenas, é uma reação completa. Então significa que o HCl, primeiro libertou H+, portanto é ácido. Como só tem uma seta, ácido forte. Pois ioniza-se completamente. Por exemplo, tá bom? E agora dou-vos exemplo. O H2SO4 também é um ácido forte, tá? HCl, H2SO4. HNO3. Pronto, mas basta para já. Condições normais, há truques para saber se são ou não são fortes. Porque a reação química nem sempre é dada. Agora imaginem o CH3COOH a ionizar sem CH3COO- mais H+. Liberta H, portanto tem que ser ácido. Só que aqui leva a dupla seta. Portanto, CH3COOH é um ácido fraco, pois não se ioniza completamente. Aliás, tende para o equilíbrio. E tende para um equilíbrio que eu chamar-lhe a KC. Só que nome é que eu ia dar a esta substância química? Não é um ácido. Então eu vou-lhe chamar Ka. E enquanto o KC chamar-se a constante de equilíbrio, que não deixa de ser, eu aqui irei chamar constante de acidez. Que é exatamente o mesmo. É apenas uma maneira de especificar para o caso das reações de ácido-base. Porque, na verdade, é na mesma um KC. E calcula-se na mesma de igual forma, vejam. Ka será a concentração de CH3CO- vezes a concentração de H+, a dividir pela concentração de CH3COOH. Tão simples quanto isto, certo? E basta. Outros exemplos de ácidos fracos poderão ser o HCOOH, qualquer ácido carboxílico, mas assim não tem essa destreza, é normal. Mas lá está, qualquer ácido carboxílico, e eu agora irei colocar este, CH3CH2COOH, entre outros que agora também não me vêm à memória, mas que são consideravelmente ácidos fracos, tá bom? Como é que eu sei que são fracos? Muito fácil. Num exercício dado, para que vocês resolvam, tem sempre que ser dado o Ka, quando o ácido é fraco. Portanto, dão-vos o CH3COOH que vocês não fazem a mínima ideia que tipo de ácido é. Têm que saber que é ácido. E, de facto, como tem aqui o H na ponta, é fácil perceber que ele se irá dissociar, ionizar, perdoem, de modo a libertar o H. A verdade é que, dando um Ka, claramente têm que colocar depois aqui a dupla seta, porque ele é um ácido fraco. Se não derem um Ka, é porque o ácido é forte. Vejam no caso do HCl. É uma reação completa. Nem falamos de constantes de equilíbrio na reação completa porque não há. Pode não se ionizar a 100%. Imaginem que restam aqui vestígios, mas são tão pequeninos que um Ka a ter de existir aqui era enorme. E muitos autores até dizem que nos ácidos fortes o Ka tende para infinito. Porquê? Porque como o denominador é zero, o reagente é zero,
qualquer número a dividir por zero tende para infinito. Mas pronto, não vamos por aí. Eu não gosto. Há autores que o usam, eu não gosto e prefiro dizer que não há KA, simplesmente. Até porque como o infinito não existe, não há mesmo, tá? Ok. Mas isto é no mundo dos ácidos. E no mundo das bases? Também podemos distinguir entre bases fortes e bases fracas. Ora, bases fortes podemos ter, por exemplo, o KOH a dissociar-se em K mais OH-. Ora, vejam que neste caso é fácil entender, como só tem uma seta, que o KOH é base forte. Ioniza-se completamente. Não vou escrever aqui base forte, já escrevi ali. O NaOH também o é. Tá? São as bases mais usuais. Então, e bases fracas? Já agora, deixem vir aqui para cima para distinguir os 4 casos. Bom, bases fracas. Temos o exemplo do NH3. O NH3 convém somar-lhe a água para ser mais fácil de entender. E então, no caso do NH3, eu tenho NH4 mais OH-. Portanto, aliás, em todos eles eu posso somar a água. É verdade. Eu não adoto essa metodologia, mas podia. Se eu lhe somasse água, no fim, em vez de H+, eu tinha H3 ou mais. O H2 ou com o H+. Aqui, se eu lhe tivesse somado água, eu iria depois ter que relacionar o K com o H. E eu prefiro, e o Na a mesma coisa, eu prefiro não usar a água e ionizá-los a eles completamente. Neste não dá. Aliás, este é aquele responsável pelo facto das bases não poderem ser caracterizadas por libertarem o H-. Se fosse pelo KOH ou pelo NaOH, a definição da Arrhenius estava correta. Só que o NH3 não tem OH na sua constituição. É assim, ele acabou por libertar o H- por causa da água. Mas na verdade o que ele fez foi captar um H+. Percebem? O NH3 ganhou um H, ficou NH4+. Pronto. À parte disso, o NH3 é uma base fraca porquê? NH3 não se ioniza completamente. E então aqui, aquilo a que devia ser o KC também passa agora a chamar-se KB. Porquê? Porque eu estou numa reação base. Uma reação de base. E calcula-se da seguinte forma: NH4+, concentração de NH4+, vezes a concentração do OH- a dividir pela concentração de amoníaco de NH3. Ora, esta é a constante de basicidade e tem que ser dada também. Portanto, é muito fácil identificar uma base fraca e uma base forte também. Dão o KB, tem que ser fraca. Não o dão, tem que ser forte. Simplesmente isto, ok? Posto isto, importa então agora avançar para a escala de Sorensen. Não vamos falar muito de nomes, vamos falar de pH. Também aqui o pH é dado no 8º ano e não adianta pormenorizar muito mesmo, só que a escala de pH vai do 1 ao 14. E então, importa reter que o 7 confere a neutralidade. Abaixo de 7, ácido. E acima de 7, básico. Agora é assim. Quanto mais próximo do 14, quanto mais acima de 7, mais básico é. Com certeza haverá aqui uma gama pela qual eu distinguirei a base fraca da base forte. E o mesmo aqui para o ácido. Se bem que é tanto mais forte quanto mais próximo do 1 estiver. Atenção. Ok? Pronto. Mas isto é senso comum já. O que acaba por não ser senso comum é a forma de calcular esse pH. Bom, acaba por ser também só uma nota. O pH é este a uma temperatura de cerca de 20 graus. Tá bom? Uma temperatura constante. Se eu lhe fizer mudar a temperatura,
O pH já não é neutro ao valor 7, já poderá ser neutro a outro valor qualquer. E aí terá que vos ser dito. Atenção, e às vezes até dá um gráfico para vocês consultarem. Pronto. Mas isto parte do princípio que o meu KW, produto iónico da água, é 10 a menos 14. Já vamos avançar nisto. Pronto, já agora KW é Ka vezes Kb. E o KW varia consoante varia a temperatura. Sempre que virem um KW 10 a menos 14, estamos numa escala de pH de 0 a 14. E eu aqui meti 1. Desculpem, posso mesmo meter 0, tá? Porque há valores de pH 0, por isso não há problema. Agora, como é que calculo o pH? Fácil. Esta nomenclatura P significa menos logaritmo. Portanto, um pH não é mais do que menos logaritmo da concentração de H+. Logo, eu vou calcular a concentração de H+ de um ácido, aplico menos logaritmo desse valor e tenho o valor que vai de uma escala de 0 a 14. Sempre. Tá bom? Imaginem que é de uma base. Já iremos ver. Tem que ser com calma. Imaginem. Para isso convém partir agora ao pormenor. Ácido forte. Dissocia-se completamente, ioniza-se completamente, certo? Portanto, HCl dá H mais Cl menos. Eu tenho para um volume de 1 litro, isto agora eu vou sempre admitir um volume de 1 litro, uma concentração de 5 molar, faz de conta. 5 molar não. 0,5 molar. Reparem que o número de moles é 0,5 também. Porque se o volume é 1, a concentração é igual ao número de moles. E então eu sei que no início, já sabem do equilíbrio químico, este tipo de resoluções, eu tenho este valor de número de moles de HCl, que é a concentração também, não tenho nada aqui nem aqui. E à medida de que... Desculpem. À medida de que vou evoluindo, vou perdendo algo aqui, vou ganhando algo aqui, vou ganhando algo aqui. Já sabem também, cuidado com a estequiometria. Se eu tivesse aqui um 2, ganhava 2 vezes esse valor. Pronto, e à medida que vou evoluindo, atinjo o tempo de equilíbrio, em que tenho 0,5 menos x. A verdade é esta, é que o meu x aqui isto não pode ser chamado de equilíbrio, tem que ser chamado de final, porque a reação é completa. E este meu x aqui não é considerado... Isto, eu até posso dizer que ele vai perdendo x ao longo do tempo e vai ganhando x, mas se eu chego ao fim, ele perdeu os 0,5, ganha os 0,5, ganha os 0,5, assim é que é. E então eu tenho que isto é 0. E eu apenas tenho isto. Porque a ideia é de que, eu posso deixar aqui menos x, mas é de uma gradualidade. Porque na verdade ele vai acabar por perder o 0,5 por ionizar-se completamente. E eu chego à conclusão que a minha concentração de H+, sim, aqui é 0,5 molar. Porque era o 0,5 moles a dividir por 1 litro. Portanto, 0,5 moles por litro. Sabendo a concentração de H+, o meu pH será menos logaritmo desse valor. Eu vou colocar apenas de H+. E é por isso que no ácido forte a fórmula de pH é esta. Fixaram? Pois, e se for um ácido fraco? Aqui a coisa complica. Querem ver? Sendo um ácido fraco, vejam, e eu dou sempre agora o ácido mais usual de aparecer, que é o CH3 COOH, que se dissocia em CH3CO-, deixem-me já pôr dupla seta, senão eu esqueço-me, mais H+. Eu vou arranjar uma concentração qualquer. No início tenho isto. Não tenho nada aqui nem aqui. À medida que vou evoluindo, vou perdendo x, vou ganhando x e vou ganhando x. E aqui sim, eu chego a um tempo que é de equilíbrio, não é final. É final naquele instante. Mas enquanto que numa reação completa eu sei que acabou, nesta reação pode haver um fator a variar e a reação volta a ocorrer. Aliás, ela ocorre sempre, mas de igual velocidade para os dois sentidos, daí ser o equilíbrio. Eu aqui chego a C menos x, x e x. E então,
o meu valor da constante de equilíbrio, que aqui é o Ka, porque é uma constante de equilíbrio para uma reação de acidez, é uma constante de acidez, será a concentração de CH3CO- vezes a concentração de H+. Eu quero tirar este valor, lembrem-se que é isto que entra no pH, certo? E dividirá por C menos X. Só que por se tratar de um ácido fraco, ioniza-se pouco. E então, este valor despreza-se. Porque no fim, se o considerassem, não ia mudar grande coisa, acreditem. Portanto, é mesmo desprezado pela comunidade química. Então o que nós temos é que o Ka é x ao quadrado sobre c, e a partir daqui o x quadrado é Ka vezes c, logo o x é a raiz quadrada de Ka vezes c. Portanto, o pH para o ácido fraco será menos logaritmo da raiz quadrada de Ka vezes C. Vejam que eu estou a dar-vos estas fórmulas, vocês depois podem aplicá-las diretamente, a não ser que vos peçam deduzindo. Mas a ideia é esta, tá bom? E está aqui como chegar ao pH de um ácido fraco. Então, e se for base? Ainda dá aqui para os casos da... Posso aqui colocar ácido fraco. Ainda tenho espaço para a base forte, porque não vai ocupar muito espaço. Vou dar agora o exemplo do NaOH, que se dissocia em Na+, mais OH-. Vejam que se o meu valor inicial, não sei qual é, mas imaginem que é um C no início, nada, como é completa, já nem vou perder tempo, no fim, no T final, eu já não tenho nada no NaOH, enquanto vou ter todo o C no Na e todo o C no OH menos. Ora, então aqui faz o seguinte, calcula-se o POH da concentração, menos logaritmo do OH menos, que neste caso é o C, e como eu sei, nota, pH mais POH dá 14, se não sei tenho de saber, não há hipótese, o pH da solução é retirado como sendo 14 menos POH. Mas como o POH é menos logaritmo do C, eu posso ter 14 mais o logaritmo da concentração. E aqui está a fórmula, caso a base seja forte. Um bocadinho mais complexa, mas ainda assim lembrem-se, para o ácido é pH direto, para a base é POH, e depois tem que fazer 14 menos isso para chegar ao valor do pH. Certo? Vamos então para a base fraca, que é o que falta. E para a base fraca vou usar o NH3. NH3 mais H2O a dar, dupla seta, NH4 mais OH-. No início tenho uma concentração de NH3, não tenho mais nada. A água vou desprezar sempre, tá bom? Porque a água encontra-se no estado líquido, não entra. Quem se encontra no estado líquido e no estado sólido não entra para o cálculo das constantes de equilíbrio, tá bom? À medida que vou evoluindo, vou perdendo X, vou ganhando X e vou ganhando X. E chega um tempo que é o tempo de equilíbrio, onde tenho C menos X, X e X. E à semelhança do que fiz para o ácido fraco, também aqui, mas para o POH, antes de lá chegar, tenho um KB, que há de ser igual à multiplicação dos produtos, x quadrado, sobre C menos x, desprezo o x e chego à conclusão que o KB é x quadrado menos C. Assim sendo, o x quadrado é KB vezes C, logo o x é a raiz quadrada de KB vezes C. E chego à conclusão que o POH é menos logaritmo disso, vejam que está no lugar do OH-, foi o que eu descobri, da raiz quadrada de KB vezes C, e, posto isto, o pH é 14 menos o POH, ou se preferir a fórmula direta, 14 mais, menos com menos, o logaritmo da raiz quadrada do KB vezes C.
Muita atenção ao que eu vos vou agora dizer. Esta é a fórmula e estamos conversados quanto ao cálculo de pH em ácidos e em bases. Mas tomem agora atenção numa coisa. Eu estou a considerar que o meu volume é 1. O volume é 1 litro. Só assim é que eu posso dizer que o que tenho na reação química é o que eu vou usar no cálculo da constante. Caso contrário, isto é muito importante, eu digo às vezes forem precisas. Só se trabalha em equações químicas com números de mol. Chegando ao tempo de equilíbrio, a estes valores eu ainda tenho, como isto são um número de moles, isto é um N, tá bom? Isto é o X, isto é o N. Eu ainda tenho que dividir pelo volume para chegar à concentração para só depois colocar aqui. Lembrem-se que na fórmula das constantes de equilíbrio, quer de basicidade, quer de acidez, só entram concentrações. Eu parti diretamente porque o volume é 1. Caso contrário, eu tinha que colocar aqui os diversos casos. Tá bom? Não se esqueçam disso. Feito. Nota dada, aviso dado. Portanto, esta componente está dada. E a partir daqui, deixem-me só dizer-vos o que é outra definição teórica de ácidos e bases conjugados. E depois já podemos partir para uma segunda parte desta videoaula, embora a terceira também seja rápida, para uma segunda parte desta videoaula que consiste nas situações de ácido-base. Ora, antes disso, o que é um ácido e uma base conjugados? Ora, eu tenho o seguinte ácido fraco. HCOH. Se ele é fraco, tem dupla seta e vai se dissociar em HCO- mais H+. Se este é o ácido fraco, esta é obrigatoriamente a base conjugada. Porquê? Vejam a definição de Laurin-Braunsted. É ou não é verdade que esta espécie química libertou H+, ao passar para aqui? Libertou. Então é porque este é o ácido. É ou não é verdade que se eu agora quiser evoluir no sentido inverso da reação, esta espécie química aqui vai captar um H+, para se transformar naquela? Vai. Então, segundo o Laurin-Braunsted, é a base. Só que como é uma base que foi gerada pelo ácido fraco, é a base conjugada do ácido fraco. Tá bom? Muito importante ter esta noção. Agora, o que é... E pronto, base conjugada. O que agora, ao contrário, se eu tiver uma base fraca, dou sempre o mesmo exemplo para a base. Já viram NH3? Somo-lhe água e tenho NH4+, mais OH-. Ora, a base fraca é esta. Então esta espécie química aqui tem que ser obrigatoriamente o ácido conjugado. E se o ácido fraco, neste caso, tem um Ka associado a ele, a base conjugada tem que ter um Kb. Só que é um Kb calculado fazendo a razão entre o Kw e o Ka do seu ácido. E o Kw, lembrem-se que até prova em contrário é sempre 10 a menos 14. Só se lhe fizerem variar a temperatura é que pode ser afetado, está bem? Já aqui, eu não tenho a base fraca com um Kb associado, então este meu ácido conjugado tem que ter um Ka, que não é mais nem menos do que Kw sobre Kb. Portanto, eventualmente até me podem dar uma base fraca e darem-me um Ka, que é o conjugado, o K do ácido conjugado da base. E então eu depois ando ao contrário com a fórmula e chego ao valor do seu Kb. Isto é muito importante. Ácido fraco, base conjugada. Base fraca, ácido conjugado. Então imagina os fortes, será que há conjugados? Não. Porque os ácidos e bases fortes têm reações completas. Não há uma reação que evolua no sentido inverso para se poder dar um nome de conjugado ao que se obtém no produto. Isso é uma coisa que se faz aqui porque temos uma reação reversível, incompleta. E então, como também há a possibilidade da reação evoluir no sentido inverso, também damos protagonismo ao produto da reação que não é o H+, ou o OH- envolvido no caráter químico da solução, está bem? Muita atenção a isso. Era isto, teoricamente, que eu vos queria dar, para agora avançar para as titulações. E nas titulações, reparem que eu até agora tenho-vos ensinado a calcular pHs de soluções à parte. Eu quero um pH só de um ácido ou um pH só de uma base. A partir de agora eu posso-vos pedir o pH de uma solução constituída por não sei quanto de ácido e não sei quanto de base. Bom, uma titulação não é isso, mas gera isso. O que é uma titulação ácido-base? Bom, uma titulação ácido-base é uma titulação onde eu tenho
Tenho aqui o suporte universal, tenho aqui a garra e depois tenho aqui a bureta. Pronto. Depois tenho aqui o recipiente também, tá bom? Ora, é muito importante, atenção, suporte universal, garra e bureta de vidro graduada. Cá dentro eu tenho o titulante, aquele que titula. No recipiente eu tenho aquele que é titulado. E agora tanto faz se é um ácido com uma base, é uma base com um ácido. Há todo o tipo de titulações. Tá? O que interessa é que se eu tiver uma titulação em que... Vou só dar dois exemplos. Ácido titulante, base titulado. Bom, neste caso, eu tenho o seguinte. Eu sei que face ao volume adicionado eu vou ter um determinado valor de pH. E como eu tenho a base como titulado, eu ao início tenho um valor elevado de pH. Depois é verdade que me vão diminuindo. E a evolução da curva é algo deste género. Eu começo com o pH máximo, porque vejam, o titulado era a base, era o que estava no reservatório, no recipiente. Reservatório é um termo muito bruto para o exemplo, isto é a pequena escala, é um recipiente. E adiciono-lhe ácido, então vou diminuindo o pH. Há de chegar aqui uma altura em que para uma pequeníssima variação de volume o pH baixa drasticamente. Ora, a isto chamamos o ponto de equivalência da solução. E o que é o ponto de equivalência da solução? É um ponto onde a quantidade química do ácido e da base são iguais. Certo? E isto é mesmo como vocês pensam. Eu tenho base. Tenho isto tudo de base. Deixem-me agora imaginar aqui. Base, ácido. Tenho estas todas de base. À medida que meto uma de ácido, rouba uma de base e vai-se embora. À medida que meto outra de ácido, rouba outra de base e vai-se embora. E é assim que se dá a neutralização. Então vocês dizem, alto aí, é fácil. Quando a quantidade química das duas espécies é igual, o pH é sempre neutro. Não. Tem a ver agora com a força do ácido e com a força da base. Temos que analisar face à natureza relativa das suas forças. Mas também não é nada do outro mundo. Vejam então, e aqui vou especificar já o tipo de titulações. Se eu tiver uma titulação ácido forte, base forte. Aqui, no ponto de equivalência, é de esperar pH 7. Porque se a quantidade química é a mesma e se são ambos fortes, tudo bem. Ok, aceito. Mas então e se eu tiver agora uma titulação ácido forte, base fraca? Bom, aqui no ponto de equivalência, o pH já tem tendência a ser menor que 7, porque o ácido é forte, ganha a base. Portanto, mesmo tendo a mesma quantidade química, predomina o mais forte. Certo? E depois há a maneira de resolver de calcular ao certo o valor do pH. Então, e se eu agora tiver ácido fraco e base forte? Bom, então aqui no ponto de equivalência, o pH já será maior que 7. Fácil. A quantidade química é a mesma, mas predomina a base porque é mais forte. Então e se eu tiver os dois fracos? Ácido fraco, base fraca. Tomem atenção. Aqui, pese embora sejam os dois fracos, há um que é menos fraco que o outro. Portanto, eu analiso. Se for o ácido menos fraco, eu terei que dizer que no ponto de equivalência o pH é menor que 7. Se for a base a menos fraca, o pH será maior que 7. Mas aqui, muita atenção, tem que ser analisado.
tá bom? Tenham atenção àquilo que eu disse. Se for o ácido menos fraco, o mais forte face aos dois, continua a ser pH menor que 7. Aqui meti um P só, desculpa. Se for a base ligeiramente mais forte que o ácido, será um pH maior que 7, está bem? Retenham isso, tomem muita atenção. Eu aqui fiz esta representação gráfica, mas isto foi para uma base como titulada e um ácido como titulante. Claro está que se eu agora quiser um ácido como titulado e a base como titulante, seria assim. Eu vou fazer noutra página, porque eu acho que é pertinente fazer. E pode ser depois caso de dúvida vossa. Isso eu não me perdoaria, tá bom? Imaginem agora que é a base o titulante e o ácido o titulado. Bom, então aqui, face ao pH e ao volume adicionado, eu sei que como o ácido era o que já lá estava, eu tenho uma variação assim. Algo deste género, onde é aqui o ponto de equivalência. Certo? E a partir daqui só conseguem aprender mais resolvendo exercícios desta componente e isso aguardem para a videoaula referente à resolução de exercícios sobre esta temática, porque eu terei uma videoaula para resolver exercícios e vocês vão perceber, sem mais demoras, como se resolve o tipo de exercício. Agora é importante perceber a componente teórica, tá bom? Muito importante mesmo. Ok. Assim sendo, e tendo eu já abordado as titulações, tendo eu já abordado o cálculo de pH, reparem já agora uma à parte, eu teria o meu recipiente, adicionava até que mudasse a cor e conseguia, pronto, mudasse a cor. Boa questão. Como é que eu vejo em laboratório que isto acontece? Eu não olho para uma solução e não consigo ver o pH que ela tem só olhando para ela. Pois, por isso é que nós temos tendência a adicionar indicadores. Normalmente são soluções alcoólicas e têm por base mudar de cor quando se atinge o ponto de equivalência, tá bom? São usados alguns indicadores, se calhar a fenolftaleína é o mais usual. Embora não seja o ideal, não é? Porque a fenolftaleína acaba por ser incolor e rosa carmim. Incolor para o ácido, incolor para o neutro e rosa carmim para o básico. Por isso é que também se usa muitas vezes o azul de Tournesol. E o azul de Tournesol é a laranja, né? É uma cor assim mais avermelhado, laranja avermelhado. Agora laranja barra vermelho. Talvez vermelho. Mais para o vermelho. Se a solução for ácida, arroxeado. Se a solução for neutra, e azul, se a solução for básica. Depois também tem os indicadores universais e também tem os papéis indicadores. Os papéis indicadores não têm nada que saber. Vocês usam o papel rosa para soluções básicas, fica azul, ficando o papel azul, ou usam o papel azulado para soluções ácidas. E é onde ver que fica rosa. Mais ou menos um rosa, tá bom? E as soluções usadas como indicadores são soluções que me permitem em laboratório olhar para ver como é que a solução está, se já passou o ponto de equivalência, se não. Muito cuidado que às vezes basta 1 mililitro a mais e já muda completamente a cor. E, por exemplo, neste azul de Tournesol é bom que fique recheado se eu quiser saber se a solução está neutra ou não. Pronto, é assim. O que eu queria dizer com isto, e ainda bem que me lembrei de vos explicar os indicadores, é bom, era também que um composto que já tenha ácido e base juntos
muitas vezes é preciso calcular-lhe o pH em simultâneo, não é? E então nós temos que perceber, olha, quanto é que tem de ácido, quanto é que tem de base, são os dois fortes ou não, que é para poder fazer ali uma ponderação e saber o que é que resta, se resta ácido, se resta base. E poder calcular. Não se esqueçam que a videoaula da resolução de exercício vai explicar isso tudo. Portanto, não se apoquentem que tudo ficará bem explícito no final deste curso de Química. Entretanto, como eu já terminei esta parte das titulações, eu vou apenas limitar-me agora a falar-vos, e será muito breve mesmo, de soluções tampão. Pronto. É importante perceber o que é que são soluções tampão e saber os dois casos da solução tampão. A solução tampão está relacionada com ácidos e bases fracos, tá bom? Então vou avançar para a última componente desta videoaula. Videoaula um bocado extensa, como eu vos tinha avisado no início. Ainda assim, talvez acabe com o tempo estimado médio das videoaulas normais. Bom, vamos então às soluções tampão. Solução tampão. Bom, estas soluções são soluções cujo pH não varia pela adição de pequenas quantidades de ácidos ou bases fortes, tá bom? Vou escrever soluções cujo pH o nosso sangue tem, só para terem noção da importância que estas soluções têm. O ponto isoelétrico do nosso sangue é um pH ligeiramente ácido e então, se não houvesse esta capacidade de tampão no nosso sangue, o sangue coalhava e nós morríamos, como é óbvio. Soluções cujo pH não varia pela adição de, atenção que é pequenas, de pequenas quantidades, mas depois de ácidos ou bases fortes, portanto até acaba por ser bom, de ácidos ou bases fortes. Muito importante, muita atenção a isso. Agora, o que é preciso ser para se tratar de uma solução tampão? Basicamente, dois casos. Ou se tem um ácido fraco com a sua base conjugada, ou se tem uma base fraca com o seu ácido conjugado. Tá bom? Eu vou dar aqui o exemplo. Ácido fraco, base conjugada é o meu A. Base fraca, ácido conjugado é o meu B. Antes de avançar para o que eu aqui estou a fazer do A e do B, vou apenas dizer-vos quais são os exemplos. Alguns exemplos. Para ficarem retidos no ouvido. Eu tenho um CH3CO OH face. E depois é esta questão. Eu não vou ter o CH3CO-. Vou ter, por exemplo, o NaCH3COO, que é um sal que, se repararem dissociado, dá o Na+, mas depois dá o CH3COO-, que é o tal conjugado. Muitas vezes nós temos isto com base nos sais. Mas eu até posso dar os restantes exemplos sem ter por base os sais. O HCO3- com o H... Desculpem. Perde outro H, porque é conjugado. Portanto, com o CO3, 2-. O H2PO4- com o HPO4, 2-. E mais um exemplo, sei lá, o HCOOH com o HCOO-, por exemplo. Mais exemplos existem com certeza, mas ficam estes para ficarem com esta pequena noção, tá bom? Aliás, esperem lá, posso até dar mais um. Eu estou a ver que dei só exemplos para ácidos, não foi? Então esperem pelo menos mais um, eu dou-vos, que é o NH3 com o NH4+, exemplo de uma base. Ok, está feito. Mas, como é que eu calculo o pH agora especificamente para uma solução tampão? Não é tão simples assim. E não é mesmo simples. Então vamos lá abrir uma página, talvez a última, vamos ver. Vou finalizar o vídeo explicando-vos como calcular o pH para as soluções tampão. E no caso A, acabei de fechar a página, mas recordo-me, no caso A, era ácido fraco com a sua base conjugada. Portanto, vou aqui dar o exemplo do CH3COOH, por exemplo. Imaginem que eu tenho CH3COOH de concentração C. E o seu conjugado de concentração
Bom, o CH3COH por ser uma base, concentração Ca. E o CH3CO- por ser um ácido, desculpem, por isso é que é Ca. E este por ser uma base conjugada Cb. Assim é que é. Atenção, eu disse que o CH3COH era uma base. É um erro grave, é um ácido. Já o tínhamos visto atrás. Temos estas duas concentrações e é assim, muito importante que sabemos a seguinte reação. CH3COOH dissocia-se ioniza-se não completamente em CH3CO mais H+. Vejam que no início eu vou considerar o volume 1 litro, para fazer isto com mais facilidade, que assim a concentração pode ser usada aqui. Eu passo a considerar assim sendo que a concentração é igual ao número de mols, porque o volume é 1. Então posso colocar no ácido Ca, na base conjugada Cb e aqui nada. Isto mais é acima, ok? Vou evoluindo e à medida que evoluo perco aqui x, ganho aqui x, ganho aqui x. Então chego a um tempo que é o de equilíbrio, em que tenho Ca menos x, Cb mais x e x. Então concluo o seguinte. Minha constante de equilíbrio, que é para ácidos aqui, porque na verdade a reação é do ácido com a base conjugada, predomina o ácido, é a concentração de B da base mais x, tudo vezes a concentração x, a dividir pela concentração do ácido, menos x. Ora, também aqui vamos desprezar estes valores, por serem insignificantes, muita atenção, e a constante de acidez será constante da base, concentração da base, desculpe, vezes x sobre a concentração do ácido. Então eu tenho que o x será constante de acidez vezes concentração do ácido sobre a concentração da base. É o meu H+, não é? Então, o pH, e já posso dizer da solução tampão, será menos logaritmo de H+, ou seja, de Ka vezes Ca sobre Cb. Isto pode ser simplificado assim, menos logaritmo do Ka menos... vejam, quando eu tenho uma multiplicação nos argumentos de um logaritmo, eu posso somar logaritmos, cada um com o seu argumento. Mas como aqui tenho um sinal negativo atrás, essa soma ficaria sempre condicionada pela subtração. Eu até posso fazer assim com o parênteses, mais, estou a aplicar a regra correta, Ca sobre Cb. Só que ao desembaraçar de parênteses, eu verifico que tenho menos logaritmo do Ka menos logaritmo do Ca sobre Cb. E se virem em algum... Já está feito assim. O Ka é dado, as concentrações também. Vocês podem diretamente aplicar e saber o pH da solução tampão. Agora vejam. Muitos autores dão-vos assim. pKa mais logaritmo da concentração da base sobre a concentração do ácido. Ora, é exatamente o mesmo. Vejam. Ter menos logaritmo de é ter o P de... Vejam que o pH é menos logaritmo de H+. O P significa menos logaritmo. Portanto, menos logaritmo de Ka, pKa. Menos logaritmo de uma fração é mais logaritmo da fração inversa. E vejam que aqui estava a concentração da base a dividir pela concentração do ácido. Eu prefiro esta porque engana menos. E assim eu tenho que fixar o sinal menos, é verdade, mas assim sei. É o pH de uma solução tampão ácido fraco base conjugada, então é a concentração do ácido que fica em cima. É assim que eu fixo. Quando for a outra, vão ver que a concentração da base fica em cima. Porque eu não uso assim, mas assim de facto podem ver que é mais elegante. Também é verdade. Tá? Está feita a dedução e tem aqui a fórmula para o pH da solução tampão. Vocês se calhar estão até a considerar isto um pouco secante. A verdade é que quando tivermos a aplicar exercícios vão ver que isto dá muito jeito. Porque não é de esperar um formulário numa cadeira universitária de Química. Porque, se repararem, isto não precisa de formulário. Se vocês perceberem o princípio do Chatelier e souberem o que são equações químicas e como evolui o equilíbrio químico, isto não é preciso ser dado. Vocês deduzem-no. Têm é que entender isto, tá? Vamos então avançar agora sim, sem dúvida, para a última página, para explicar-vos o pH de uma solução tampão base fraca, ácido conjugado, tá? Vamos então, agora é o caso B.
tinha feito há pouco, o A e o B, lembram-se? Caso B, que é a base fraca com o seu ácido conjugado. E não vou deixar de fazer para o NH3. Imaginem que o NH3, por ser a base fraca, tem uma concentração C, Cb. O NH4+, é o seu ácido conjugado. Então vai ter um Ca. Eu sei que o NH3 mais a água origina, de maneira reversível, NH4+, mais OH-. No início, eu tenho Cb no NH3, admitindo que o ar está ao volume de 1 litro, para facilitar. Não há água, nem nunca vai haver, não vou considerar. Isto a nível de concentração, atenção. O NH4+, será o Ca e o OH- ainda não existe. À medida que vou evoluindo, não vou já fazer Cb-, vou tirar X, vou adicionar X e vou-lhe adicionar X, e quando chegar ao tempo de equilíbrio, tenho a concentração da base menos X, tenho a concentração do ácido mais X e tenho X. E reparem que aqui agora, por analogia, vai ser idêntico. Reparem que eu preciso de pegar na constante equilíbrio, por ser uma reação de base é o Kb, será a concentração do ácido mais X, tudo vezes X, a dividir pela concentração da base, menos X. Vai-se desprezar os X que se somam e subtraem, por serem insignificantes para o resultado final. Um valor é considerado desprezível, não por ser baixo, mas sim quando o seu resultado final, com ou sem ele, é praticamente o mesmo, como é o caso. Então o Kb será a concentração do ácido vezes X sobre a concentração da base, e então o X será Kb vezes a concentração da base sobre a concentração do ácido. Inverti porque troquei de membro, está bem? Só que o X é a concentração do OH-. Portanto, eu quero o POH primeiro. O POH será menos logaritmo de Kb vezes a concentração da base sobre a concentração do ácido. Isto, pela dedução feita há pouco, será menos logaritmo do Kb menos logaritmo da concentração da base sobre a concentração do ácido. E, mais uma vez, se quiserem usar como alguns autores o fazem, pKb mais o logaritmo da concentração, e agora invertam a fração, do ácido sobre a concentração da base. Bom, mas isto é o POH, o que significa depois que deveriam pegar no pH e faziam 14 menos o valor obtido. Ou então, para ficar a fórmula final, o pH, e isto para uma solução tampão base fraca ácido conjugado, será igual a 14 menos isto tudo, portanto, menos pKb menos logaritmo da concentração do ácido sobre a concentração da base. E, ponto final, parágrafo, estava aqui o valor do pH obtido face a uma solução tampão base fraca ácido conjugado. Atenção à identificação da solução tampão. Se vos pedirem o valor de um pH de uma solução tampão, podem aplicar a fórmula, não há problema nenhum. Agora, por favor, identifiquem bem a solução tampão. Considerem-na uma solução ácido fraco base conjugada ou base fraca ácido conjugado. Porque, como veem, a fórmula muda. E é preciso interpretar. Eu gostaria muito, teria enorme prazer que vocês, ao resolverem nos vossos exames das vossas faculdades, o fizessem assim, com a dedução toda. Mas acreditem que eu dou muito valor a isto e sei perfeitamente o quão difícil é. Portanto, numa primeira etapa, se conseguirem fixar a fórmula e aplicar a fórmula, feito, não se preocupem. Agora, o professor também consegue ver quem é que sabe por saber e quem é que sabe por ter decorado as fórmulas. Mas, de qualquer das formas, segundo os parâmetros de correção, não podem ser penalizados por isso, a não ser que seja dito no problema. Deduza, ou faça a dedução, ou não aplica a fórmula apenas e contextualiza o problema, etc, etc. O que, na maioria das vezes, isso não acontece, está bom? Portanto, penso que é tudo. Esta videoaula foi referente a ácidos e bases, tudo o que havia a falar sobre eles. Espero que tenham aprendido mais e que no fim desta videoaula digam: sim senhora, aprendi alguma coisa nova hoje. E já sabem, estudem muito, esperem porque vai haver uma videoaula referente à resolução de exercícios desta temática. E para terminar o curso de Química basta apenas mais uma videoaula a falar de outro tipo de reações. Com o tempo eu irei acrescentando mais,
mas normalmente eu tenho visto que o programa de Química introdutória do ensino superior acaba por se ficar pelas reações de ácido-base e reações de oxidação-redução. A seu tempo eu irei também completar com reações de solubilização, de precipitação, de complexação, mas vou agora dar prioridade a outros vídeos de outras temáticas. No entanto, eu creio que está aqui o suficiente para vocês conseguirem ter uma ajuda e poderem ter assim um bom suporte para o vosso estudo, tá bom? É tudo, espero que tenham gostado. Bom estudo a todos. Um forte abraço químico a todos. Adeus!